Olá, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Pois bem, enquanto o governo levanta uma série de teorias de conspiração, de problemas, enfim, de possibilidade de fraude em eleição, tudo cortina de fumaça, as coisas estão acontecendo ali no Congresso Nacional. Ontem foi aprovada na Câmara de Deputados Federais a medida provisória 1045. Tenho vídeos aqui em que eu explico. Você lembra da medida provisória 1045? A medida provisória 1045, ela estabelecia no seu corpo o bem. Você lembra do bem? Do benefício emergencial, que era pago pelo governo federal, a partir do momento que o trabalhador tivesse a suspensão do contrato de trabalho estabelecido com o empregador ou a redução da sua carga horária estabelecida, o governo também pagava proporcionalmente essa redução da carga horária, que é o benefício emergencial, que aqui eu tenho que abrir um parêntese. Os intermitentes foram esquecidos, viu? Você intermitente que recebeu o benefício emergencial o ano passado, nessa nova medida provisória, vocês foram esquecidos e ficaram sem receber o benefício emergencial. Lembraram apenas os trabalhadores formais de carteira assinada que poderiam, então, continuar com a suspensão do contrato de trabalho e com a redução da carga horária, em que ele receberia, a título disso, o benefício emergencial, um valor a título de seguro-desemprego do governo federal. Pois bem, isso estava na medida provisória 1045, só que o relator, o deputado federal Cristino Áureo, do PP, alterou essa medida provisória. Ele fez um relatório alterando essa medida provisória, estabelecendo então, na verdade, uma reforma trabalhista perniciosa ao trabalhador, minha opinião, e eu vou te explicar por quê. Retira direitos trabalhistas e é uma situação muito séria que eu vou explicar para você. Antes eu quero pedir para você já dar o like, é importante o seu like, você comentar, comente, o seu comentário pode se tornar objeto de um novo vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Pois bem, o relator dessa medida provisória, o deputado federal Cristino Áureo, no seu relatório acrescentou uma reforma trabalhista na medida provisória 1045. Enquanto todos estão preocupados com o voto auditável, com os canhões do presidente, ali dentro, na frente do Congresso Nacional, ressaltando que a Petrobras já anunciou um novo aumento da gasolina. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo no Congresso Nacional. Foi estabelecida uma reforma trabalhista, possibilitando a contratação de trabalhadores sem direito a 13º, sem direito a férias, sem direito à previdência. Se o trabalhador quiser, ele que vai ter que pagar a sua previdência. Sem direito à FGTS, e um caso em que tem direito ao FGTS, eu vou te explicar os programas que ali foram colocados, o FGTS será menor, será de 2% a 6%, e hoje deve ser pago pelo menos 8%. Uma série de situações que restringem os direitos dos trabalhadores, uma verdadeira reforma trabalhista. Antes de entrar nos programas e nesses detalhes, eu primeiro quero deixar a minha opinião aqui. Primeira situação, já existe precedentes e decisões no Supremo Tribunal Federal com o entendimento de que não pode ser alterado a CLT. A CLT não pode ser alterada por meio de medida provisória.
Primeira situação, já existe precedentes nesse sentido. Então eu entendo que essas alterações são inconstitucionais e que isso vai parar na mesa do Supremo Tribunal Federal. Outra situação. Existem regras que foram alteradas por meio dessa medida provisória, que estão na Constituição Federal. São inconstitucionais, ou seja, se quiserem alterar essas regras, tem que alterar a Constituição Federal, quiçá leis complementares, e não realizar essas alterações por meio de medida provisória, posto que, neste caso, assim sendo, será inconstitucional essa reforma trabalhista estabelecida pelo relator ali na medida provisória 1045. A medida provisória com essas alterações foram aprovadas ontem na Câmara de Deputados Federais. Eles vão votar os destaques e posteriormente vai para o Senado Federal, vai passar pelo mesmo processo de votação e depois ir para a sanção ou veto do presidente. Ressaltando que, ó o Black falando fora Bolsonaro, é só fora Bolsonaro. Aí você fala, mas o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Esses programas que eu vou explicar para você daqui a pouco já foram falados por Paulo Guedes, já foram falados pelo Paulo Guedes que ia ser implementado. Você lembra do PIB, do BIC, que eu já até expliquei aqui? Só mudaram o nome e eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Ou seja, o governo federal, o executivo, Paulo Guedes e o presidente da República pediu para o relator, que é do PP, que faz parte do Centrão, fazer essas alterações na medida provisória por meio do relatório. Uma cambada de desprovido de conhecimento ou de capacidade cognitiva suficiente, porque é inconstitucional. Isso vai acabar caindo lá no Supremo Tribunal Federal. Mas já foi aprovado. Já foi aprovado na Câmara de Deputados Federais e agora vai para o Senado Federal e depois sanção ou veto do presidente. Eu te pergunto, o presidente vai vetar? Vou mostrar aqui lá na frente para vocês. Pois bem, explicado e feita essas situações, antes de adentrar nos programas em si, te explicando, eu quero dizer que nós temos que ficar muito atentos a essas cortinas de fumaças levantadas pelo presidente da República. Porque ele tenta, a partir disso, tampar os reais problemas e aquilo que eles estão fazendo nos bastidores que vão prejudicar os trabalhadores, os aposentados, os pensionistas e todas aquelas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade social, que ao invés de ter o apoio e ajuda do governo, na verdade são traídos pelo próprio governo a partir de alterações legislativas perniciosas, notadamente aos direitos já conquistados pelos trabalhadores. Esse governo é uma vergonha, só mostra incapacidade e maldade. Incapacidade quando faz por meio de instrumentos jurídicos, ou melhor, instrumentos legislativos inoperantes, que lá no final vai cair no Supremo Tribunal Federal porque não segue a técnica legislativa constitucional estabelecida na Constituição de 1988, seja pela maldade, em que só quer tirar do trabalhador, do aposentado, do pensionista ou do servidor público que ganha pouco. Nunca que eles afetam a sua própria pele, tirando os seus privilégios, tirando as suas prerrogativas, tirando um pouquinho que seja da mamata que continua a mesma, se não pior do que os outros governos. Infelizmente é essa a situação. Comente, deixe o seu comentário. E compartilhe esse vídeo porque as pessoas precisam saber do que está acontecendo, o que está acontecendo nos bastidores do poder. Não vou nem falar do Código Eleitoral que foi mudado, que já foi aprovado em primeira votação no Congresso Eleitoral. Estou falando mais de direitos voltados aos trabalhadores. Então compartilhe esse vídeo para que as pessoas saibam o que está acontecendo. O que está acontecendo. E eu vou seguir essa matéria se tiver interesse de vocês e vou dando outras informações aqui em relação a essa situação. Compartilhe esse vídeo que é importante. Agora vamos aos 3 programas
que foram acrescentados ali pelo deputado do Centrão, do PP, Cristino Áureo. Vamos aos programas que foram acrescentados. Na tela, dá uma olhadinha. Priori, Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego. Exclusivo para jovens de 18 a 29 anos. Exclusivo para jovens de 18 a 29 anos e maiores de 55 anos, desempregados há mais de 12 meses. A pessoa é contratada com até 2 salários mínimos, R$ 2.200, e o governo paga um bônus de até R$ 275. Mesmos direitos trabalhistas. Férias, 13º, hora extra, etc. Empregado recebe um FGTS, um fundo de garantia, menor de 2% a 6%, quando a CLT determina pelo menos 8%. A empresa pode abater até 15% das contribuições que paga ao Sistema S com essa contratação. REQIP, Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva. Vale para jovens de 18 a 29 anos, desempregados há mais de 2 anos, pessoas de baixa renda em programas federais. Sem vínculo de emprego com a empresa, sem direitos trabalhistas, da CLT, nem previdenciários, exceto se pagar o INSS como facultativo, ou seja, o próprio trabalhador que vai ter que pagar o seu INSS. Pode receber benefícios, transporte, alimentação e saúde, e tem direito a recesso de 30 dias se o contrato for renovado por mais um ano. Empresa paga 2 benefícios, BIP e BIC, que podem chegar até R$ 875 por mês. Carga horária de trabalho de até 22 horas semanais, metade da CLT, que é 44 horas. Trabalhador tem que passar por um curso de qualificação oferecido pelo Sistema S ou pela empresa. Empresa pode abater até 15% das contribuições que paga ao Sistema S. Programa Nacional de Serviço Social Voluntário não vale para empresas, apenas para municípios que aderirem. Voltado para jovens de 18 a 29 anos e maiores de 50 anos, jornada limitada a 48 horas semanais. Não pode trabalhar mais de 6 horas no mesmo dia, nem mais de 3 dias por semana. Trabalhador tem que passar por um curso de qualificação oferecido pelo município, direito a vale transporte e a remuneração equivalente ao salário mínimo proporcional às horas trabalhadas. Até 50% poderá ser pago pelo governo federal. Vagas não podem ser usadas em atividades privativas de profissões regulamentadas como médicos, enfermeiros, engenheiros e advogados, nem em atividades perigosas. Pois é, essa é uma pouca vergonha em que quem paga a conta sempre é o trabalhador, o aposentado, o pensionista, o desempregado, o servidor público que ganha pouco. Enquanto isso, a presidência da República, os ministros, Paulo Guedes, deputados federais, senadores, continuam na mamata com as suas patifarias, com seus privilégios e o pobre que se lasque.